Vencedores do concurso fotográfico da Câmara vão ser conhecidos na próxima semana. Para o presidente da CPI, falta de fiscalização do contrato pode ter colaborado com irregularidades. Parlamentar quer clínica psiquiátrica e instalação de radioterapia em Itajaí. Suplente Davi Teixeira assume vaga no Legislativo por 31 dias. 5 de novembro de 2015, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. A CPI da Codetran realizou a 9ª reunião ontem. A única pessoa ouvida foi o atual fiscal do contrato do pátio de veículos e assessor jurídico da Secretaria de Segurança, Evandro Colares. Ele foi chamado para explicar os mecanismos de fiscalização e as normas do contrato. O fiscal destacou que exerce a função desde 27 de julho de 2015 e que tem buscado juntar documentos e informações sobre o andamento do contrato, relatórios e planilhas. Evandro Colares afirmou que os comprovantes de depósito não foram entregues pela empresa e os relatórios não foram encaminhados pelas polícias. Ele disse ainda que não recebeu da Prefeitura os números das contas do município em que os depósitos deveriam ter sido realizados. Após o depoimento do atual fiscal do contrato, o presidente da CPI da Codetran, vereador Tiago Morastoni, disse que ficou claro ter havido um descontrole da administração pública ao delegar o serviço de guarda dos veículos apreendidos. Morastoni destacou que somente agora, passados mais de 4 anos, é que o contrato começa a ser fiscalizado. Para o vereador, a falta de fiscalização foi uma falha grave e pode ter colaborado para as irregularidades encontradas nas investigações. Uma falha gravíssima. Fica evidente que até esse momento sequer se sabia quem era o fiscal responsável pelo contrato. Quando não se sabe sequer quem é o fiscal responsável pelo contrato, imaginamos que naturalmente essa fiscalização sequer vinha ocorrendo. Isso fica muito claro com o não repasse dos recursos dos 17%, isso fica claro com a forma irregular de liberação de veículos que foi descoberta pelo GAECO, e hoje nós conseguimos identificar aqui que realmente essas falhas elas aconteceram. A fiscalização ela ainda está muito aquém do que deveria, porque afinal de contas já se vão aí quase 4 meses da operação do GAECO que prendeu o vereador José Alversino e tornou público toda essa situação, que trouxe os fatos à tona, mas até o momento, 4 meses depois, pouco ainda se sabe a respeito da entrada desses recursos, como é que é feita, quem é o responsável pela fiscalização da entrada efetiva desses recursos mês a mês. Então, certamente é uma situação gravíssima exposta e que merece uma atenção muito cautelosa e zelosa por parte do Poder Executivo Municipal, o que, de fato, aparentemente, não vem acontecendo. Houve falha da Prefeitura, da Comissão de Licitações, ao fazer esse contrato, dando tantos poderes, delegando tudo, inclusive a cobrança e deixar pela empresa, para ela dizer quanto ela arrecadou para poder passar os 17%? Houve falha? Aparentemente, sim. Apesar de que é um pouco difícil responder essa pergunta nesse momento, porque nós ainda temos que questionar responsáveis pela Procuradoria do município sobre a elaboração desse contrato, temos que questionar o secretário de Administração e de Fazenda sobre como é que se procede isso, porque muitas dúvidas ainda estão aqui no ar. Hoje nós pensamos que poderíamos esclarecer muitas dessas dúvidas técnicas a respeito do contrato, seja da fiscalização, seja da cobrança, seja da formulação, da elaboração desse edital, como é que se deu, mas aparentemente, visivelmente, hoje nós tivemos aqui uma falta de informações, esclareceu-se muito pouco além do que nós tínhamos conhecimento. Então, nas próximas semanas, certamente, poderemos responder essa pergunta com um pouco mais de materialidade, de força.
Vocês já estão vislumbrando um pedido de adiamento para a execução do relatório? Certamente. A CPI ela tem 60 dias para se concluir, 60 dias úteis. É muito provável que a comissão peça a prorrogação desse prazo pelos 45 dias úteis a mais. Não sei se usaremos todos os 45 dias úteis a mais ou se serão menos, mas penso que até o final deste ano, até o final dos trabalhos legislativos, nós tenhamos os trabalhos concluídos. Caso isso não ocorra, ficará para o início do ano que vem, mas penso que até o final do ano teremos tudo concluído. Mas a requisição de uma dilação desse prazo, não somente o prazo inicial, ela certamente vai ser necessária. O atual fiscal do contrato do pátio de veículos disse que solicitou às secretarias da Fazenda e de Administração os números das contas do município em que os depósitos deveriam ter sido feitos, mas que ainda não recebeu as informações. O relator da CPI da Codetran, vereador Fernando Pegorini, considerou uma falha a indefinição e a demora das secretarias para o envio das contas. Como o fiscal nos transmitiu, é de competência da Secretaria de Fazenda. Claro que isso ainda não ficou muito claro, por isso teve um requerimento verbal do vereador Cleito Batschauer para que a gente possa também trazer o secretário de Fazenda e a própria Procuradoria para poder dirimir essas dúvidas que a CPI ainda tem sobre o assunto. Mas causa sim estranheza, e por isso que a gente tem que buscar todos os elementos. É apontado uma nova secretaria, é apontado uma responsabilização para outras pessoas, a gente tem que chamar essas outras pessoas para a CPI para que transmita todas essas informações e façamos os comparativos para chegar num denominador. O relator da CPI destacou ainda a importância dos depoimentos de Fabrício Costa e João Jorge Fernandes, marcados para a próxima segunda-feira, data também da cariação entre o proprietário do pátio de veículos, Júlio César Fernandes, e o ex-secretário de Administração, Nelson Abrão. O Júlio e o ex-secretário de Administração, há uma confrontação, uma incongruência com informações dos dois e tivemos que chamar para uma cariação, inclusive vai acontecer posteriormente em juízo também, para podermos dirimir eventuais dúvidas aqui da CPI. Também foi chamado o próprio João Jorge Fernandes, que é pai do Júlio, que também prestou umas informações interessantes para o juízo e por isso foi chamado no mesmo dia para a gente poder também estar confrontando essas informações dos dois. E muito importante também é o depoimento do Fabrício Costa, que também deu o depoimento de juízo e há uma possibilidade também de ter um aliciamento de testemunha nesse caso também. Mergulhadores fizeram nova inspeção na ponte Tancredo Neves, que liga os bairros de Cordeiros e São Vicente na última terça-feira. Eles avaliaram a estrutura submersa de fundação e estaqueamento da ponte. A nova avaliação foi necessária para complementar o laudo de engenharia que deve ser entregue amanhã ao município pela empresa contratada para o serviço. Ainda não há previsão de data para a liberação da ponte. E você vai ver em instantes, parlamentar quer clínica psiquiátrica e instalação de radioterapia em Itajaí. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. O vereador Calinho Mecânico conseguiu aprovar um requerimento para pedir estudos e destinar recursos visando a implantação de uma clínica psiquiátrica e a instalação de radioterapia em Itajaí. O parlamentar solicitou o envio de ofício à bancada da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, à Comissão de Saúde e à Coordenadoria do Orçamento Estadual, com cópia à Secretaria do Estado da Saúde. O requerimento foi aprovado com 19 votos favoráveis. Nesta semana, tomou posse como vereador na Câmara de Itajaí o suplente do Partido dos Trabalhadores, Davi José Teixeira. Ele assumiu a vaga no lugar do vereador Giovanni Félix e solicitou licença por 31 dias. Após a posse, o vereador Davi Teixeira falou sobre os planos para o período em que vai estar na Câmara de Itajaí.
O tempo é muito curto, né? Mas nós vamos para a comunidade, né? Nós já estamos assim elaborando alguns requerimentos para solicitações, algumas indicações. As pessoas já estão chamando para ir nos bairros. E é isso, a gente vai fazer um trabalho tanto de vereança no bairro, o mais rápido possível, né? E infelizmente também aqui a gente tem que seguir um regimento. Não dá para botar todas as matérias que a gente tem vontade, né? Mas com certeza, e aí já há um acordo também que o Giovanni, quando de retorno, ele dá continuidade nesse trabalho, a gente vai trabalhar em conjunto, né? Eu tenho, assim, alguns pedidos de informações para fazer junto a esta Casa Legislativa, que a gente está vendo a possibilidade, né, de colocar ainda nesses dias que eu permanecer nesta casa, e a gente está estudando aí, ver se elas são pertinentes, né, ao assunto, né. Algum assunto prioritário em vista que o senhor já possa adiantar para a gente? O que temos em vista, assim, é uma questão, a gente fala assim, ó, é uma questão hoje até discutida, a questão das notificações das multas aqui, tá? Do IPVA, que esse IPVA, esse imposto que se paga a todos os munícipes, né, pagam. Muita gente não sabe que 50% desse valor pago para o IPVA, ele fica para o município onde o veículo estava registrado. Então nós temos em Itajaí inúmeros veículos registrados aqui que pagam IPVA e que as pessoas não sabem que 50% desses valores ficam aqui. Agora eu quero saber qual é o valor arrecadado, para onde vai aplicado esses valores, porque é um imposto que infelizmente as pessoas pagam, né, porque elas já estão cansadas de pagar imposto, mas não se dão conta para onde vai esses valores. Então uma dessas seria e a questão das multas, valores, arrecadado e assim sucessivamente, né? E o senhor o vereador Giovanni deixou algum encaminhamento com o senhor? Tem algum projeto de lei para dar andamento? O vereador tem um requerimento, tá, que inclusive hoje a gente está vendo que não houve na última sessão. Eu vou conversar com ele, se ele tem prioridade, a gente também vai mais na área da educação. Com certeza, né, se ele tiver prioridade naquilo, a gente vai também fazer as devidas solicitações, né? Também tem um projeto assim, muito bom para a questão de Itajaí, quanto à motoambulância. Que assim, hoje devido ao grande congestionamento, às vezes as próprias ambulâncias, né, tipo van, elas demoram muito para chegar ao local. Se nós tivermos motoambulância, né, ela é possível, e isso está previsto em lei, pode ter. Então esse também seria um dos pedidos, né, para que, e tem uma lei, e que eles entrem em contato com o governo estadual e o governo federal para também botar motoambulância aqui para atender aqueles que sofreram qualquer situação de acidente aí no trânsito, né? Seria um socorrista de moto. Isso, é o socorrista de moto, isso. Parabéns, é essa forma mesmo, né? Socorrista de moto. Os vencedores do concurso fotográfico Itajaí Meu Lar, Porto Hospitaleiro, bom lugar para ancorar, devem ser conhecidos na próxima semana. Na última terça-feira, a comissão julgadora abriu os envelopes com as notas das fotografias inscritas. Porém, devido a irregularidades na documentação de alguns participantes, foi concedido um prazo de 5 dias para recursos. Depois da desclassificação de 3 fotografias pela comissão julgadora por não atenderem a critérios do edital, o concurso fotográfico da Câmara de Vereadores de Itajaí chega à etapa final, com 17 concorrentes. Eles já foram avaliados e devem ter as notas divulgadas na próxima semana. 2 fotografias que apresentaram imagens de terceiros sem anexar o documento de autorização do uso de imagem fizeram com que a comissão julgadora abrisse um prazo de 5 dias para recurso. Nós tivemos 3 envelopes, hoje foi o momento em que nós identificamos os autores das fotos, né? Esse processo vem de uma comissão julgadora e coube hoje a comissão de licitação identificar essas fotos, não é? Fazer esse link entre o autor e as imagens. E nós identificamos algumas imagens que tinham fotodocumento, ou seja, tem uma imagem que o candidato fez e fotografou aí nessa imagem uma pessoa ou 2 pessoas e ele precisa nos remeter, isso inclusive consta em edital, precisa nos remeter uma autorização
deste terceiro autorizando a ser fotografado, para que a câmera não venha a ter problemas depois. São imagens muito boas, não é? Revela aí na categoria amador muito talento, não é? Itajaí é rica nessas imagens, nós temos aí imagens em ambientes fantásticos. A Câmara ganha com isso, eu acho que o concurso é um sucesso, né? Foi um sucesso. Depois as pessoas vão poder estar aí acessando essas imagens, né, que serão fixadas aí pelos corredores da Câmara. O Teatro Municipal recebe amanhã às 8h30 da noite a Mostra Regional do 8º Seminário de Violão de Itajaí. A abertura vai ser com o violonista Ney Souza. Na sequência, o violonista e compositor Thales Nunes vai lançar o trabalho chamado Contabile. Thales vai ser acompanhado por Ricardo Moura no contrabaixo e Rafael Vieira na bateria. Os ingressos estão à venda na bilheteria e custam R$10 ou R$5 para quem levar um brinquedo. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã.